E agora a gente fala de um assunto que revolta, que choca muita gente, mas também mobiliza as autoridades para ações que visam o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E é por isso que o projeto Escuta da Corregedoria Geral de Justiça aqui do estado de Goiás está percorrendo e também usando as escolas como ferramenta imprescindível para esse combate. E para a gente entender melhor a respeito desse projeto, da ação que as equipes desse projeto estão fazendo, do Projeto Escuta, eu recebo aqui no estúdio Gustavo Assis Garcia, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E as equipes estão percorrendo as escolas, para usar também esse espaço como meio de orientar as crianças e também os pais, para evitar esse tipo de violência. Realmente, o nosso programa, ele consiste em duas frentes de trabalho. Nós comparecemos a determinadas localidades onde haja uma maior vulnerabilidade das crianças e adolescentes, especialmente quanto à possibilidade de levar adiante as denúncias, de terem coragem de fazer isso. E ali nós fazemos um trabalho de esclarecimento, de orientação, levando informações às crianças e adolescentes, encorajando-as a denunciar os fatos que efetivamente tiverem ocorrido, explicando como devem fazer isso. E, de outro lado, nós fazemos um trabalho de capacitação das equipes locais, da Rede de Proteção Infanto-Juvenil, do corpo educacional das escolas, para que eles estejam aptos a receberem essas denúncias quando elas chegarem. Sempre com o objetivo de evitar que essas crianças, que já foram tão traumatizadas com a ocorrência do fato, sejam revitimizadas todas as vezes que tiverem que contar novamente o que aconteceu com elas. Então é um trabalho muito importante, focado sobretudo nas escolas. A gente sabe que esse é o principal temor das vítimas desse tipo de crime, é reviver o fato tendo que contar, cada vez tendo que contar. Essa é a principal dificuldade, inclusive, de acessar essas vítimas, porque muitas não querem contar por medo, por vergonha, por não querer reviver aquele trauma. Muitas, inclusive, até bloqueiam esse fato, psicologicamente falando, bloqueiam esse fato, é como se elas esquecessem disso. E eu queria que o senhor falasse agora a respeito do trabalho que foi feito pelo projeto, pelo programa, o Programa Escuta, nas comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas e também determinadas comunidades rurais são foco do nosso trabalho, porque é onde nós verificamos que há a maior dificuldade de relato desses fatos. Então, nós estivemos recentemente, já nessa atual gestão da Corregedoria, por determinação do desembargador Leandro Crispim, em Cavalcante, em Itapuranga, em Firminópolis e agora, no final do mês de junho, em Campos Belos, onde tivemos em Teresina de Goiás também. E ali nós fizemos todo esse trabalho voltado especificamente para as comunidades quilombolas e rurais, porque nós detectamos que durante a pandemia houve um aumento exponencial desses casos, talvez até pela reclusão doméstica que algumas dessas pessoas e as crianças também tiveram naquele período. Então foi um trabalho muito importante, onde nós identificamos uma demanda reprimida em relação a essas denúncias e procuramos levar todos esses esclarecimentos. Ali nós distribuímos cartilhas, folders, material informativo de forma geral e explicamos a essas crianças e adolescentes como devem acessar os meios eficazes para a recepção dessas denúncias, especialmente com o telefone Disque 100, que é um telefone gratuito onde qualquer pessoa pode denunciar a existência desses crimes tão cruéis. Doutor, a gente sabe que esse é um programa que é para prevenção, é para orientação, é para incentivar, logicamente, as crianças, as vítimas a denunciarem e também para elas saberem como se portar, até para prevenir situações como essa. Mas já teve um aumento, ou seja, a equipe já percebeu um aumento, a procura por delegacias especializadas de vítimas após a passagem das equipes nessas cidades, nessas escolas? Sim, isso ocorre com frequência. Sempre que nós passamos numa localidade, fazemos um trabalho como este. Em Campos Belos, por exemplo, nós acessamos aproximadamente 2.300 crianças em 19 escolas. Então, a gente finaliza esse trabalho e, em seguida, nós notamos um aumento bastante importante no número de denúncias.
porque há essa demanda reprimida e as crianças e adolescentes muitas vezes têm medo. E nós procuramos fazer, inclusive, uma abordagem em palestras e workshops para mostrar qual a diferença entre o carinho e o abuso. Então, com material informativo, produzir de forma específica para aquelas crianças e procurando fazê-las verificar realmente quando é que aquilo ali traz um constrangimento, deixa de ser algo normal e passa a incomodar. Aí é a hora de denunciar. O senhor acredita que também em muitos desses casos reprimidos existe a incapacidade da criança diferenciar, até por vezes não saber que está sendo vítima de abuso? Sim, acontece. Às vezes a criança acha que aquilo é uma coisa normal, porque ela sempre foi tratada daquela forma. Desde pequena ela convive com aquela realidade tão cruel e tão nefasta, a ponto dela achar que aquilo é algo normal e que ela não pode reagir contra aquilo. Então nós precisamos quebrar esse ciclo da violência sexual, que às vezes ocorre sem que a própria criança tenha consciência disso. E as nossas equipes, que são muito capacitadas, formadas de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, elas atuam fortemente para desfazer essa ideia na criança de que ela não pode denunciar e mostrar para ela quando é que realmente é uma situação de abuso, uma situação de violência sexual e encorajar que isso seja levado a quem pode resolver o problema delas. E como que a população, né, os moradores, a comunidade de uma determinada escola, de uma determinada região, pode ajudar a fortalecer as ações desse programa? Como que elas podem também levar informação e prestar acolhimento a essas vítimas? Em primeiro lugar, é identificar as situações, né? Nós sabemos que a maioria dos abusos ocorrem dentro de casa, por pessoas próximas da criança. Então, é procurar fazer essa identificação e dar o suporte, dar o acolhimento. Muitas vezes a criança, ela se sente culpada pelo que ocorreu com ela própria. Então, é desmistificar isso também, dar todo o acolhimento, dar a atenção. O projeto chama Escuta porque nós levamos uma escuta ativa da criança, para que ela fale, sem muitos questionamentos, sem muitas provocações. Tem que ser uma coisa espontânea, até mesmo para que não haja, o que nós já dissemos, a revitimização, né? a existência de um novo trauma no relato. Então, a população em geral pode observar e, naquelas situações em que identificar algo estranho, comunicar às autoridades. Localmente nós temos os conselhos tutelares, a Polícia Civil, nós temos os juizados de infância e juventude, temos o Ministério Público, temos o telefone Disque 100 de Direitos Humanos já referido. Então são todos meios de comunicação desses fatos, porque nós precisamos trabalhar fortemente para extirpar este crime que afeta tantas crianças e tantos adolescentes. Só para nós termos uma ideia, logo após a pandemia, no ano de 2022, nos primeiros 3 meses do ano, só em Goiás, nós identificamos a existência de 6 estupros diários contra crianças e adolescentes. Isso quer dizer que houve um estupro a cada 4 horas. Então é uma estatística muito ruim e nós precisamos nos unir para combatê-la. A gente às vezes tem a impressão, né, doutor, que esses crimes estão aumentando, mas talvez não estejam aumentando em números, mas sim em visibilidade, né? Estão saindo da escuridão, vamos dizer assim, esses crimes, né? Em muitos casos também, eu não sei se isso é uma realidade, mas há casos, né? A gente tem conhecimento disso, de divulgação, de estar sempre reportando esses casos em que a criança é vítima de violência sexual, a mãe, por ser também vítima de violência doméstica ou também sexual também, né? Porque muitas mulheres são vítimas de violência sexual dentro do próprio casamento, acabam não denunciando por medo. Então a rede ela tá bem concisa nesse sentido, né? De dar suporte também a essa mãe que pode porventura ser vítima também e dar suporte à criança. Sim, é o que nós queremos. Com esse fortalecimento, com a capacitação da rede, né, com a orientação, é fazer com que todos participem. E é uma verdade o que você disse a respeito de fatos que vêm ocorrendo historicamente e que não são trazidos ao conhecimento das autoridades. Tanto que esse programa surgiu a partir do momento em que nós tivemos a percepção que os casos que chegavam ao judiciário eram em um número infinitamente menor do que aqueles que efetivamente aconteciam. Então, nós aproveitamos a nossa equipe, que é altamente capacitada, para fazer esse trabalho
como um braço social do próprio Poder Judiciário, né? Porque a notícia precisa surgir, ela precisa chegar à Polícia Civil, depois é preciso haver uma investigação, o Ministério Público tem que formalizar uma denúncia ao Poder Judiciário, até que chega a nós. Então, há um funil muito desfavorável às vítimas. E com este programa, nós pretendemos o encorajamento daquelas pessoas que sofrem esse tipo de violência, para que elas sintam-se acolhidas e possam levar ao conhecimento das autoridades. Daí porque as estatísticas estão mostrando um aumento das notificações, o que não quer dizer um aumento puro e simples da quantidade de crimes, mas talvez seja um resultado deste movimento, que não é só nosso, é de toda a sociedade, para o acolhimento e para criarmos meios de que essa denúncia chegue ao conhecimento das autoridades, tenha o tratamento e redunde efetivamente na punição daqueles que provocaram crimes tão cruéis. É isso mesmo. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui, as suas orientações e parabenizar por esse trabalho tão importante que é esse trabalho de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos. Bom dia. Bom dia.